Bem-vindos a mais um vídeo. Olha aqui com o professor Tinão, sou professor de Biologia e de Química. Cara, prepara caderno e caneta porque você vai escrever muito, ok? Você vai escrever muito. Como vocês sabem, não é? Hoje nós vamos trabalhar com tipos de transportes, ok? Ao nível da membrana. Hoje vamos trabalhar com transportes pela membrana, ok? Concretamente, essa aula vamos trabalhar com transporte passivo, ok? Então, presta atenção aí porque vamos decolar, ok? Bom, família, é importante que nós saibamos, em primeiro, que a membrana, não é? Nós tivemos uma aula que fala acerca da membrana celular, não é? Bom, uma coisa muito interessante é que a membrana celular, não é? Ou membrana citoplasmática, ela é constituída do quê? De proteínas, essas estruturas aqui, não é? Essas estruturas inseridas aqui no meio dessas bolinhas aqui. E temos essas outras estruturas com cabecinhas e com perninhas. Ok? Essa estrutura aqui nós chamamos de proteína, não é? Essa proteína aqui e temos essa outra proteína. Essas estruturas aqui, não é com cabecinhas, não é com perninhas, nós chamamos de fosfolípidos, ok? São constituídos por fosfato, assim como lípidos, ou seja, ácidos graxos, ok? Bom, família, uma coisa muito interessante que precisam saber é que quando se fala do transporte passivo, ok? Transporte passivo. Transporte passivo é um tipo de transporte que ocorre sem gasto de energia. Ou seja, energia nós também podemos chamar de ATP. ATP é a mesma coisa dizer que energia. ATP significa adenosina trifosfato, ok? E também o transporte passivo, ela ocorre a favor do gradiente de concentração, ok? Isso nós vamos debruçar um pouco, só uma curiosidade aqui, embora que é a próxima aula que vamos falar, por exemplo, transporte ativo, não há diferença entre transporte passivo e ativo, é que transporte ativo, ela ocorre com gasto de energia e ocorre contra o gradiente de concentração. Bom, vamos debruçar-se um pouquinho disso, vamos tentar explicar acerca disso, ok? Bom, família, nós temos essa estrutura da membrana plasmática, não é? Como vocês podem ver, bom, o transporte passivo, ela vai ter três tipos de transportes. Ou seja, ela vai se dividir em três, não é? Tipos de transportes. Quais são? Temos difusão simples, temos difusão facilitada e também temos osmose. Bom, alguns cientistas dizem que a osmose também é um tipo de difusão, mas não vamos entrar em papo acerca disso, ok? Isso vamos debruçar talvez numa aula futura em que eu vou trazer essas curiosidades, ok? Bom, uma coisa muito interessante é, na verdade, o que é difundir? Difusão. O que é para ti difundir? Difusão, o que é? Bom, primeiro nós temos que entender que existe aquilo que nós chamamos de... Por exemplo, imagine que você tem um copo com água, ok? Um copo com água. Ou um copo com água e açúcar. Pretendes introduzir na água açúcar. O que vai acontecer? Quando você for introduzir o açúcar em água, o açúcar vai se difundir. Ou seja, quando você espalha o açúcar em água, o açúcar vai se difundir em água. Então, isso de se difundir nós chamamos de difusão. E se você for a perceber a água como vai difundir o açúcar, então nós chamamos que a água como sendo o quê? Solvente. Até por curiosidade, a água é considerada solvente universal, ok? Porque quase dissolve tudo, não é? Ao nível do nosso organismo, ok? E aquilo que vai se dissolver em água, nós chamamos de soluto, ok? Ok, uma coisa muito interessante, ok? Nós temos o soluto e temos o solvente. Quando nós misturamos os dois, um vai se dissolver o outro vai dissolver o outro, ok? E a consequência ou o resultado vai formar aquilo que chamamos de solução. Chá que você toma é solução, sabia disso? Porque o açúcar que você introduz lá na água quente, não é? Aquilo posteriormente vai se tornar aquilo que nós chamamos de solução, ok? Bom, uma coisa muito interessante é, existem dois tipos de difusão. Existe difusão simples, assim como difusão facilitada, ok? Uma coisa muito interessante, quando se trata de difusão, mete na tua cabeça, por favor, grifa isso que eu tenho por falar, grifa. Quando se trata de difusão, se trata principalmente de soluto. E quando se trata de osmose, se trata principalmente de solvente, ok? Você já sabe o que é solvente. Solvente é aquele que dissolve o soluto, ok? Solvente neste caso estamos a falar, por exemplo, de água. Soluto estamos a falar neste caso de açúcar. Ou no caso, quando você quer misturar água e
neste caso, sal de cozinha, ok? Então, o sal de cozinha é considerado o quê? Soluto, porque vai se dissolver em água. E a água, como vai dissolver o outro, neste caso que é o soluto, ele é considerado solvente. E o resultado disso vai formar o quê? Solução. Ok? Bom, uma coisa muito interessante é que a diferença entre difusão simples e difusão facilitada, eu já disse que quando se trata de difusão refere-se muito mais ao soluto e quando se trata de osmose refere-se muito mais ao solvente, neste caso que é água, ok? Bom, uma coisa muito interessante, a difusão simples, família, se vocês forem perceber, nós temos as proteínas aqui, não é? E temos um canal aqui ao nível das proteínas e aqui temos ao nível dos fosfolípidos, ok? O que acontece? Quando nós jogamos o soluto, neste caso o oxigênio, não é? Ou seja, quando você inspira, mete o ar, neste caso para dentro dos seus pulmões, o ar, para que possa entrar dentro da célula, não é? Ele precisa atravessar essa membrana celular. Ou seja, esse processo dele atravessar aqui é um tipo de transporte que se chama-se difusão simples. É difusão simples por quê? Porque o oxigênio tem uma maior facilidade de atravessar a membrana, ou seja, ele atravessa, por exemplo, ao nível dos fosfolípidos, atravessa facilmente ao nível da membrana. É por isso que o nome desse tipo de transporte chama-se difusão simples, ok? Difusão simples, ok? Facilmente, ele atravessa facilmente, sem precisar de ajuda de ninguém, ele atravessa facilmente. Ao contrário de glicólise, se nós formos a perceber glicólise, ok? Íons também, etc. Glicólise principalmente. Por exemplo, glicólise para que possa atravessar ao nível da membrana celular, ele já não consegue atravessar ao nível dos fosfolípidos, como no caso do oxigênio. Então, ele precisa do quê? De um ajudador. Então, quem é esse ajudador? É a proteína, ok? Então, a proteína ele vai facilitar a entrada de glicólise dentro da célula. Porque se vocês forem perceber, aqui nós chamamos de meio extracelular, ou seja, é fora da célula, e aqui chamamos do meio intracelular. Intra que significa dentro, ou seja, dentro da célula, ok? Então, uma substância que está fora, para entrar aqui dentro da célula, ela precisa atravessar a membrana celular ou a membrana citoplasmática. No caso do oxigênio, atravessa facilmente, ou seja, passa facilmente, por ser difusão simples. Agora, glicólise não consegue atravessar aqui, ou seja, é um pouquinho difícil, não é? Então ele precisa de ajuda para que possa entrar e atravessar ao nível do que? Da membrana celular e entrar dentro da célula. Então, por isso que, como a proteína vai ajudar a glicólise a atravessar, neste caso a membrana celular ou citoplasmática, o nome é denominado o que? Difusão facilitada. Facilitada por quê? Porque a proteína vai ajudar, neste caso, glicólise, a atravessar ao nível da membrana celular, ok? Bom, família, eu espero que você tenha entendido. Aqui é como se fosse o quê? Uma pessoa, vamos lá, por exemplo, estamos a falar de uma pessoa gorda e uma pessoa magrinha. Para entrar dentro de uma casa, uma pessoa magrinha pode entrar através do quê? Da janela. Ok? Da janela, facilmente, ok? É como se fosse oxigênio essa pessoa magrinha. Agora uma pessoa gorda, é preciso de entrar mesmo da porta, porque da janela não consegue atravessar, ok? Então tem essa ideia na mente, talvez vais conseguir fixar isso, não é? Então essa pessoa gorda para que possa entrar dentro da casa, ela precisa de um ajudador que é a porta. Enquanto que uma pessoa magrinha, ela pode entrar através da janela, como se fosse no caso do oxigênio, ok? Bom, família, depois temos o quê? Temos o quê? O outro transporte que nós chamamos de osmose. Só que a osmose, ela ocorre, neste caso, com água, o solvente. Agora já não é o soluto, é a água, ok? E uma coisa muito interessante que vocês precisam saber é que quando nós falamos de difusão, assim como difusão simples, assim como difusão facilitada, o que acontece? Aqui nós chamamos, ou seja, a concentração do oxigênio vai do meio hipertônico para o meio hipotônico. Oh, meu Deus, o que são essas palavras, meu Deus? Muito simples. Quando se fala de hiper, por exemplo, você diz eu sou hiper mega chique, está dizendo que você é muito bonita, muito chique, ok? Hiper quer dizer muito, muita concentração, ok? Quando nós temos maior concentração, por exemplo, de glicólise, de oxigênio, então essa maior concentração vai deslocar no sentido onde há menor concentração. Ok, família? Vou dar um exemplo, por exemplo, de difusão simples. Por exemplo, quando você inspira oxigênio, eu posso te perguntar, o oxigênio está mais concentrado ao nível dos pulmões ou nos vasos sanguíneos?
claramente que vai estar muito concentrado ao nível dos pulmões. Então vamos dizer que ao nível dos pulmões temos, ou seja, o oxigênio é hipertônico ao nível dos pulmões. Então ele vai deslocar no sentido onde há menor concentração, no sentido hipotônico. Hipo, que significa pouco, baixa concentração, ok? Então o oxigênio ele vai do sentido onde há maior concentração para menor concentração. E glicose, idem, vai fazer a mesma, no sentido onde há maior concentração, ou seja, hipertônico, para o sentido onde há menor concentração, que nós chamamos de hipotônico. Mas qual é na nossa realidade isso, por exemplo? Uma coisa muito interessante. Por exemplo, existe hipertônico, que é maior concentração, existe hipotônico, que é baixa concentração, assim como existe isotônico. A palavra iso quer dizer igual, em equilíbrio, ok? Tudo ao nível do nosso organismo tende a ficar em equilíbrio. Se você for a perceber, se nós temos maior concentração de oxigênio ao nível dos pulmões e nos vasos sanguíneos, no sangue, não há concentração de oxigênio, aquele oxigênio onde está maior concentrado, ele vai deslocar no sentido onde há menor concentração para equilibrar, ok? Então, essa é a função, na verdade, ok? Esse é o objetivo, neste caso, de difusão simples, assim como difusão facilitada. Agora, osmose é o contrário. Ou seja, osmose vai do local onde há maior concentração, não é? Ou seja, onde há menor concentração para onde há maior concentração. A diferença de difusão. Difusão vai do sentido onde há menor, ou seja, maior concentração para menor concentração, ou seja, no sentido de hipertônico para hipotônico, ok? Para conseguir equilibrar, deixar tudo isotônico, em equilíbrio, enquanto aqui é o contrário, ou seja, osmose é o sentido ao contrário, vai do que? De hipertônico para hipotônico, vai do menos concentrado para mais concentrado, é o contrário de difusão. Ok? Bom, uma coisa muito interessante no osmose podemos aplicar no nosso dia a dia, ok? Por exemplo, quando você quer salgar, por exemplo, a salada que você quer comer, você salga a salada no momento que você quer comer ou antes de comer? No momento que você quer comer. Por quê? O que acontece? Quando você joga sal na salada, a salada ele vai murchar. Murcha por quê? Porque o sal puxa água, viu família? O sal puxa água. Então, o sal, como foi jogado em cima da alface, fora do alface está mais concentrado porque temos maior concentração do que do sal, ok? Então, dentro do alface nós temos água, então aquela água vai sair para fora, ou seja, vai sair do sentido onde há menor concentração para onde há maior concentração. Por quê? Porque o sal puxa água, ok? Temos um exemplo muito claro também. Se você for a perceber, existe uma história em que eu tenho um primo, não é? Um amigo, não é? Esse amigo, ele queria criar um peixe, mas queria criar um peixe, neste caso, de água salgada. Um peixe marinho, não é? Peixe marinho, não é? Peixe de água salgada chama-se peixe marinho. Agora, peixe de água doce, não chama peixe docinho, não é? Chama-se peixe docícola, ok? Não é? Ou peixe de água doce, ok? Bom, uma coisa muito interessante, o que ele fez? Ele pegou o peixe de água salgada e meteu numa água doce. O que ele fez, meu Deus? Ele percebeu que o peixe ia ficar mais inchado, ou seja, a água, como no meio estava o quê? No meio estava hipotônico e dentro do peixe estava hipertônico, ok? No meio da água, ou seja, no balde ou no aquário em que a água está e o peixe estava o quê? Estava baixa concentração, neste caso daquele sal. E o sal estava maior concentrado ao nível dentro do peixe, porque o peixe é de água salgada, ok? Então o que acontece? A água deslocou-se do sentido onde a menor concentração foi para onde a maior concentração, que é dentro do peixe, meu Deus. O peixe ficou uma baleia, ficou gordo e explodiu, infelizmente. Explodiu o peixe do meu amigo. Oh, que coitado do meu amigo. Por quê? Qual é a explicação científica ou a explicação biológica? É porque dentro do peixe estava hipertônico, enquanto fora do peixe, ou seja, no aquário, aquela água estava meio hipotônico. Então, a água saiu do meio hipotônico para o meio hipertônico.
É por isso que o peixe, meu Deus, explodiu, ficou inchado de água, a água entrou dentro do peixe, ok? E uma coisa muito interessante ao nível dos vegetais, ok? O que acontece? Nós vamos a perceber a célula vegetal, ela possui aquilo que chamamos de parede celular. Família, a parede celular, na verdade, ela tem a função de o quê? De dar resistência, neste caso, o quê? Dar resistência à célula vegetal, ok? Dar resistência. E ela é permeável, ou seja, permite a entrada de tudo. Uma coisa muito interessante é que o que acontece? Quando a água entra dentro da célula vegetal, ou seja, a célula vegetal fica túrgida, não é, com maior concentração de água, ok? Porque dentro dela talvez está hipertônico. O que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai ficar túrgida, e ao ficar túrgida ela vai se bater com a parede celular, porque a parede celular ela é rígida, ok? Então ela não vai conseguir, então vai permanecer túrgida, mas não vai se explodir, não vai sofrer aquilo que chamamos de lise. Lise na biologia significa destruição, ok? Mas o que acontece acontecer o processo inverso? Vamos supor que dentro da célula vegetal é um meio hipotônico e fora é meio hipertônico. Significa que a água vai sair do meio hipotônico para o meio hipertônico. Ou seja, a água vai sair de baixa concentração, do local lá na baixa concentração, para onde há maior concentração. Significa que logo o que vai acontecer com a célula vegetal, ela vai se desprender da parede celular e ela vai ficar flácida. E isso nós chamamos de plasmólise. Estou a pedir escrever. Quando a célula vegetal perde a água dentro dela, dentro da célula, ela vai ficar o quê? Vai ficar inflamado, ou seja, ela vai inflamar, ou seja, vai perder água, e isso nós chamamos de vai ficar flácida, ok? Vai ficar flácida. Isso aqui na biologia nós chamamos de, vai sofrer um processo chamado de plasmólise. Plasmólise por quê? Porque a parede celular, ela não vai juntamente com a célula vegetal. A célula vegetal é que vai se desprender, ok? Da parede celular, e a parede celular dos vegetais vai ficar, neste caso, o quê? Flácida, ok? Aquilo que chamamos de plasmólise. Ok, família? Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui é um breve resumo acerca de difusão simples, difusão facilitada, assim como osmose. E também uma coisa muito interessante, osmose. Por exemplo, vocês que gostam de comer salgados, ok? Salgados, prestem muita atenção. Quando você come muitos salgados, significa que ao nível dos vasos sanguíneos haverá maior concentração do que de água. Porque o sal, ou seja, aquilo que você come que tem maior concentração de sódio, vai puxar a água até onde tem essa presença, ou seja, esse sódio, ok? Porque os sódios salgados, eles favorecem a pressão alta, então não é bom você comer salgados, ok? Então não exagera aí nos salgados, ok? Bom, família, então é isso e até lá, falou! Então, subscreve-se no canal também, ok, família? Faça essa ajuda para mim, porque ao subscrever-se no canal você está a ajudar o meu trabalho, a Casa da Ciência a crescer, ok? Então é isso, família, nos falamos, ok? Falou!